Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, neste dia que aqui estamos, eu trouxe para vocês uma mensagem muito importante para nós, uma mensagem que vai trazer um entendimento muito grande para a sua vida, e eu tenho certeza que vai servir para você, para a sua família, para o resto, todos os crentes, né? Que tem problemas financeiros, né? E não só financeiro, porque quando se fala em financeiro, nós achamos que só é, né, o dinheiro, mas muitos, até por doenças, vão ter problemas financeiros. Às vezes, por problema na família, no casamento, vão ter problemas financeiros. Um divórcio traz muitos problemas financeiros, né? Traz problemas financeiros para os seus filhos. E hoje eu trouxe essa mensagem, porque essa mensagem vai esclarecer muitas coisas. E eu vou trazer para vocês esse ensinamento, mas saiba que ele é um ensinamento que poucas pessoas, né, conhecem isso que eu vou falar. Poucos pregadores atentaram para isso na palavra. São poucos que conhecem o que eu vou falar. Não sou o único, tem vários pastores aí, mas são muito poucos que fazem, que veem, né, tem essa revelação sobre o primogênito, sobre a primogenitura. O título da mensagem hoje é Direitos, Perdas e Resgate da Primogenitura. Esse texto, essa palavra está baseada em Êxodo capítulo 13, versículo 1, e depois de Deuteronômio nós vamos lá. Abre lá Êxodo capítulo 13, versículo 1. Entenda isso. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Por que ele disse, né? Os animais também. Porque os animais eram dados como sacrifício, como oferta, hoje não mais. Mas o primogênito, como ele disse aqui, Deus não pode mudar a palavra, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo para todos sempre. Às vezes tem gente, né, que infelizmente muitos estão aprendendo errado, e divide a Bíblia em duas partes, o velho e o novo. Não, a palavra de Deus é uma só. É que no Antigo Testamento, né, quem colocou isso, o velho e o novo, foi o Constantino, né? Constantino foi o primeiro papa 300 anos depois de Jesus, que dividiu a Bíblia em Velho Testamento dos judeus e Novo Testamento dos cristãos. Mas existem pessoas que não conseguem juntar, né? Mas o Senhor é o mesmo. Não existe o novo sem o velho, né? Vou falar de velho. A Bíblia é uma só. Tanto é que lá em Apocalipse diz que se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa deste livro, será lançado no inferno. Perderá a sua salvação. Ou seja, e hoje muita gente coloca essa divisão. A lei do Velho Testamento, vou falar do Velho Testamento, era uma aliança que as pessoas tinham para que fosse perdoados seus pecados, porém não salvava. Então veio Jesus na nova aliança, ele foi o sacrifício eterno e ele é o único que pode trazer salvação. Só o sangue dele, só a vida dele poderia dar vida para nós. A vida de um animal não pode dar vida para nós. Olho por olho, dente por dente, né? Que nem a lei. Só a vida de Jesus, ele deu a vida por vidas. Então, por isso que nós temos a salvação. Porque foi dado uma vida de um Deus, né? Filho do Deus. Ele veio como filho, né? Ele tirou todas as suas prerrogativas de Deus e veio como homem, como Adão, né? O segundo Adão, para nos salvar. Então foi uma vida pura, um sangue puro, para salvar todas as vidas que o aceitarem. Então veja o que é a vida para Deus, né? Então por isso que ele estipulou aqui,
os primogênitos têm que ser dele. Todo primogênito é do Senhor. Todo primeiro filho ou filha, independente do sexo, não tem nada. Todo primeiro filho pertence ao Senhor. Nós vamos entender o que é esse pertence e para quê. E quando a pessoa não é do Senhor, o que acontece? Tudo isso nós vamos entender. Abra agora em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 a 17. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, naquela época era permissivo, mas não era da vontade de Deus. Era o costume do povo daquela época o homem ter mais do que uma mulher. Mas Deus deixou bem claro em Gênesis: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á com a sua mulher. E ambas lhe derem filhos. Veja, ele teve duas mulheres e as duas tiveram filhos. E o filho mais velho, por filho da mulher que ele não prefere. Às vezes ele gosta mais de uma da outra, por isso que é ruim ter duas mulheres, né? Quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos de filho mais velho ou de primogênito ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere não for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe a porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então, não importa se a pessoa teve 2, 3, 4 casamentos, que às vezes nós encontramos. O primeiro filho daquele homem é o que tem o direito da primogenitura. Amém? Ah, mas ele teve outro casamento, né? Mas o Senhor considera o primeiro filho. Não era para ter o segundo casamento, não era para ter o terceiro casamento. Porque na palavra de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não, mas infelizmente o mundo. Aí vocês estão vendo como que estão destruindo o direito do primogênito. O primogênito do outro casamento vai ter problema. Por quê? Porque ele não é o primogênito. O primogênito é o primeiro filho que o homem tem com a sua esposa. Esse sempre será o primogênito. Ah, mas ele teve outro casamento, teve 2, não é mais o primogênito. Porque de outra união não tem mais direito à primogenitura. Isso é uma coisa muito séria. Porque Deus nunca permitiu 2 casamentos, 3 casamentos. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Então, como que eu vou praticar uma coisa que Deus abomina? Por mais que tem pastores que usam Mateus capítulo 19 para dizer que Jesus permitiu o divórcio quando houvesse prostituição. Realmente ele permitiu. Por quê? Porque naquela época, quem era pego em adultério tinha que ser apedrejado, o homem e a mulher pego em adultério. Não só a mulher, como tentaram fazer, trazendo aquela mulher para ser apedrejada. Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Cadê o cara que estava com ela? Pega lá a palavra, a lei, que era a lei ainda. O que diz lá? Quando um homem e a mulher for pego em adultério, os 2 deverão ser apedrejados. Se assim fosse feito, então, quando morresse os 2, o cônjuge que foi traído teria direito, porque Paulo vai lá em 1 Coríntios, capítulo 7, e diz que a mulher está ligada ao seu marido até a morte. Morrendo o seu marido, ela está livre, ou ele está livre, para casar novamente, desde que seja no Senhor, como a pessoa que seja no Senhor. Amém? Glória a Deus. Só quando houver realmente a morte. Mas hoje o pessoal, a igreja está ficando, né? Até pastor está adulterando, até pastor está divorciando. E aqueles que divorciam por causa de, acabou o amor. Eu não tenho mais
mas a Bíblia diz até que a morte vos separe. O que Deus uniu, o homem não pode, não tem como separar. Só a morte separa um homem de uma mulher. A Bíblia diz também que aquele que se une com uma prostituta se torna uma carne só. O que ele quer dizer? Todo relacionamento sexual une almas. Almas. Isso é um outro assunto que dá muito problema no casamento, porque a pessoa antes de casar, ela teve muito relacionamento sexual, que não foi o seu marido, e que não foi a sua esposa. E uns teve até com prostitutas, imagine ligação de almas que tem ali. E toda mulher que tem relação sexual com o homem, ela recebe o DNA daquele parceiro. E os filhos daquela pessoa vai ter o DNA de todos os seus parceiros. A mulher carrega. Isso é ciência, viu, irmãos? Isso não é Bíblia. Pode procurar no Google que toda mulher que tem relação sexual com o homem, ela suga, ela tem no seu DNA agora o DNA do seu parceiro. Isso é ciência. E quando ela for ter um filho, todo o DNA dos seus ex-amantes, parceiros sexuais, vão estar no seu filho. Aí você entende porque o mundo está desse jeito. Aí você entende porque tem gente que nasce com o olho azul, sendo que na família não tem ninguém com o olho azul. Porque tem um DNA. Aí você vê porque a personalidade, às vezes, não tem nada a ver com a família. Né? A personalidade daquela criança não tem nada a ver com o pai, com a mãe. Por quê? Porque pegou a personalidade de outros parceiros. E aí vai o diabo. Isso chama-se iniquidade. Essa maldade que as pessoas carregam por causa do pecado, por causa da desobediência à palavra de Deus. Voltando então aos primogênitos. Vamos lá? Vamos dar um exemplo de alguns aqui, mas vamos primeiro em Hebreus capítulo 12, versículo 15 até 17. Privilégios desperdiçados. A maioria dos primogênitos tem desperdiçado a sua primogenitura. E vai ter muitos problemas, principalmente na área financeira. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Você pode perder a graça de Deus? Pode sim. Então cuidado para não perder a graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Veja, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Então você pode perder a sua primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo Pai e pelo próprio Deus, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, veja que o Esaú é um exemplo. Nós vamos ver dois exemplos de pessoas que perderam a sua primogenitura. Existem alguns na Bíblia, mas eu vou pegar os mais famosos, que é o Esaú e o Rubens. Nós vamos entender através dos dois. Então, o primeiro que aqui, uns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, outros dizem que foi outro autor, não importa. Mas esse autor do Novo Testamento, ele mandou nós prestarmos atenção muito no que o Esaú fez. O Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele falou, cuidado, para que vocês não façam isso também. Porque essa perda, né, ela é irreversível. Irreversível. E nós temos visto aqui dois motivos. Volta o outro versículo. E ninguém seja fornicador ou profano. Essas duas causas é que faz com que as pessoas percam a sua primogenitura. Por isso que um casamento, né, um relacionamento, um filho fora do casamento não tem direito. Por quê? Porque é prostituição. A prostituição tira o direito de primogenitura. Porque um filho dentro de um casamento, ele é, o primeiro filho, ele é o primogênito.
Mas depois, no outro casamento, já não existe mais outro casamento. Então, se alguém casar de novo ou tiver um filho fora do casamento, já é prostituição, já é fornicação, já é um relacionamento sexual fora da vontade da palavra de Deus, fora da vontade de Deus. Então, por isso, são os dois motivos que fazem com que o primogênito ele perca o seu direito de primogenitura. Amém? E é irreversível. Ah, mas Deus perdoa? Ele perdoa, mas ele perde o direito da primogenitura. Ah, ele vai perder a salvação? Não, ele vai perder o direito de primogenitura. Mas no final, eu vou falar do resgate. Tem como resgatar? Para alguns só. Nem todos podem resgatar mais. Quem que não pode? Esses que já são filhos do segundo casamento, terceiro casamento e outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. Amém? Vamos lá. Se deve prestar atenção nos privilégios. Esaú é o primogênito, então, de Isaque. Então, se deve prestar muita atenção nos privilégios, responsabilidades e perigos referidos à conduta de Saul. Vamos ver como que esse Saul fez, o que ele fez. O primogênito tem uma alta posição de honra para desfrutar privilégios na igreja do Senhor. O primogênito do Senhor, ele tem um alto privilégio dentro da igreja do Senhor. Ele não é mais, mas ele é privilegiado. Mas lembre-se, a quem é muito dado, é mais cobrado. Mas o primogênito, ele tem um privilégio. Olha o que diz Hebreus 12, 22, Novo Testamento. Novo Testamento. Mas chegasse ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado. Então, veja, os primogênitos, eles têm uma intimidade muito grande com Deus. O primogênito é o escolhido de Deus, né? Não que ele não escolha os outros, não estou falando de salvação, mas eles têm um privilégio porque ele é o primeiro filho. Nós vamos ver que em Jesus também foi da mesma forma. Vamos lá. Colossenses 1,15. Então, irmãos, Satanás sempre vai mirar o primogênito. Veja que a primeira coisa que ele fez depois do pecado de Adão, o que ele fez? Caim matar Abel. O primogênito comete um pecado. E o que aconteceu com a descendência de Caim? Todos os povos malignos do mundo vêm da descendência de Caim. Só o povo que vem da descendência de Sete, que depois foi o filho primeiro que teve, que é a descendência do povo de Deus, veio da descendência de Sete. Então, qual que é o alvo de Satanás numa família? O primogênito. Porque ele destruindo a primogenitura, ele vai destruir toda a descendência também. Porque a descendência, vocês vão entender, que depende do primogênito. O primogênito, ele tem um privilégio, porque ele é como se fosse o pai, o segundo pai da família. É aquela pessoa que tem que ser respeitada. E quem não honra o primogênito, está desonrando o próprio Deus. Porque o primogênito é de quem? É de Deus. Deus colocou uma pessoa na família, claro que o pai e mãe tem que honrar. Mas abaixo do pai e a mãe é o primogênito. O primogênito, ele tem essa qualificação dentro da família. O primogênito foi escolhido para o sacerdócio. Nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos entender. Então veja aqui o que diz em Colossenses 1,15 sobre Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus é o primogênito, ele foi o primeiro a ser criado, toda a criação. Olha o que diz no versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus, ele foi considerado primogênito de todas as coisas. Então, primogênito para Deus, irmãos, tem uma importância muito grande. Tanto é que foi através de Jesus que nós fomos salvos. Foi através do sangue de Jesus, o primogênito dele, que todas as coisas aconteceram. Mesmo perdendo o direito da primogenitura, Isaac deu a Esaú uma bençãozinha. Amém? Gênesis 27, 38. Eu quero que vocês olhem isso aqui. E disse Esaú ao seu pai: tens só uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Mais um. E pela tua espada viverás. Agora você vai ter que viver não de herança. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que conquistar, você vai ter que viver, vai ser mais duro. Agora o herdeiro não, o primogênito, ele tem direito à herança. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então veja que a vida do Esaú, ele tinha proteção, porém ele teria que conquistar tudo aquilo. Ele tinha que conquistar tudo aquilo que ele precisava. Ia morar num local, mas não como o povo realmente, que herda a primogenitura, recebe toda herança. Nós sabemos que o Jacó recebeu a herança. O Jacó recebeu toda a herança da primogenitura. Agora, presta atenção, por que Jacó recebeu? Porque quem era para ter nascido primeiro, né? Aliás, essa é na hora do Rubem, nós vamos chegar no Rubem. O Jacó, irmãos, ele tinha a palavra, a promessa de Deus que o maior ia servir o menor. Por quê? Por causa do coração. Nós vimos que lá em Hebreus, ele diz que mesmo ele chorando, pedindo a bênção, não se viu arrependimento no Esaú. Então ele não estava preocupado porque ele perdeu a primogenitura. Ele estava preocupado porque ele perdeu a bênção. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu toda a herança do povo de Israel. Era ele que ia assumir tudo. Então Deus não se achou arrependimento. Por mais que ele chorou. Ele chorou pelo aquilo que ele perdeu de bens, não por aquilo que ele perdeu espiritualmente falando. Então o Senhor esquadrinha corações, ele prova o pensamento, para dar a cada um segundo os seus caminhos e as suas atitudes. Deus conhece o coração de uma pessoa que se arrepende. Às vezes você olha para ela, ela está chorando, ai Senhor, mas ela está chorando porque ela perdeu, por aquilo que ela perdeu, não por aquilo que ela fez, não por aquilo que realmente ela fez fora da palavra de Deus. A respeito da primogenitura, quem não a usa terá dificuldades financeiras. Vamos entender isso? Troca as bênçãos da primogenitura pelos prazeres humanos. Muita gente tem direito a ter bênção financeira, mas fez como Esaú. Trocou essa bênção pelos prazeres do mundo, pelos prazeres que o mundo dá. E é por isso que as pessoas, né, elas estão aí sofrendo financeiramente. Até crente, irmãos. Que tem de crente aí sofrendo, que vai, mas não vai. Não sai daquele patamar, não cresce. É amarrado. A vida é amarrada. Vai até um certo ponto e para, ou desce, volta, sobe, desce, sobe. Mas por quê? Porque não está usando o seu direito de primogenitura. Porque não está fazendo como o primogênito deveria fazer. Então, Esaú negou a sua autoridade e honra por um prato de lentilha. Vamos rever isso? Gênesis 25, 29. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo. Estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho,
porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, Edom vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Veja, ele desprezou. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então veja, ele trocou a sua primogenitura por prazeres deste mundo. Né? Ele tomou uma atitude, né, desprezível, desprezou. Depois ele foi chorar nos pés do pai, e o pai falou: não, Deus não encontrou. Aliás, o pai já havia passado a primogenitura, não tinha como mais retirar. Já tinha passado para Jacó, porque aí o Jacó enganou, né, o pai para assumir lá junto com a mãe, né, fez lá uma falcatrua, mas ele passou. Uma vez passado a benção, é irrevogável. Depois chegou lá o Esaú, me dá minha bênção, e não conseguiu. Por quê? Porque ele já tinha passado para Jacó. Mesmo ele se arrependendo. Irmãos, há pecados que é para a morte. A Bíblia diz, no Novo Testamento. Eu peço que nem ore. Tem coisas que não adianta nem mais orar. Porque esse pecado é para a morte. Ah, mas Deus perdoa os pecados. Perdoa. Mas a Bíblia diz, vê se você acha lá, que há pecados para a morte. Lá em Hebreus 6 também diz, a pessoa que conheceu tudo de Deus e desvia, é impossível ele retornar. É impossível uma pessoa que já foi na igreja, já pregou o evangelho, já recebeu milagres, conheceu a palavra, e mesmo assim se desvia. É impossível essa pessoa ser resgatada de novo. Há pecados que é para a morte. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, eu já até preguei isso uma vez aqui, não lembro que mensagem que tem, orará. Olha lá, pecado que não é para a morte, você pode orar, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Tem pecado que é para a morte, uma pessoa ela fez algo errado. Imagine um pai que tem um filho fora do casamento e tira o direito de primogenitura daquela criança. Aquela criança vai ter muitos problemas financeiros. Por quê? Porque tirou o direito de primogênito dele. É doído, né? Depois o filho luta e nunca consegue. Não estou dizendo que perde a salvação, esse tipo. Mas é difícil para um pai. Por isso, irmãos, que o povo sofre por falta de conhecimento. Satanás está sossegado. Quando ele pega o primogênito para ele, irmãos, esquece. Por que eu quase morri e passei 23 anos dentro de um hospital? Porque eu sou o primogênito. O primogênito é perseguido, irmãos. O primogênito sempre será perseguido. Os maiores problemas quem tem são os primogênitos. Satanás tem visto, tem olhado para o primogênito. Não importa se você está na igreja, o primogênito, o primeiro filho, vai ser perseguido. Sempre será perseguido, o mais perseguido. Por isso que ele tem que saber quem ele é e o que ele deve fazer. Daqui a pouco nós vamos saber. Gênesis capítulo 35 e 22. Vamos falar um pouco de Rúben, né, um outro primogênito. Gênesis 35, 22. Vamos ver o que o Rúben fez. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Então Rúben, olha o que o Rúben fez. Lembra que é pecado sexual, né? Ele se deitou com a concubina do seu pai. O pai era uma espécie de mulher, né? A esposa dele, que ele tinha 2 filhos também. E aí o que aconteceu?
se deitou com ela, ou seja, traiu o pai sexualmente no leito. Irmãos, quando eu falo aqui na igreja, para os pais e para os filhos que devem honrar pai e mãe, é por causa disso. Você pode ser, claro, a prostituição não chega nesse ponto, mas ele desonrou o pai. Foi por isso que ele perdeu a sua primogenitura. Ele desonrou, desprezou a honra do pai e, para selar o negócio, praticou imoralidade sexual. Quer dizer, o outro só desprezou o pai. Desprezar a primogenitura é desprezar a herança do pai. Desprezou o próprio Deus, que Deus falou, o primogênito é meu, desprezou, o Esaú desprezou. Esse, além de desprezar o pai, se deitando com a mulher dele, né, desprezou a honra do pai e ainda praticou imoralidade sexual. A imoralidade sexual ela pode ser de qualquer forma, irmãos. Pode ser lascívia. O que é lascívia? É quando uma mulher, um homem, se expõe o corpo, né? E faz com que outros homens olhem, outras mulheres olhem. Isso é imoralidade sexual. Você está desonrando o seu marido ou a sua esposa. Se mostrando, fazendo com que outras pessoas se atraem por você, até fazem coisas, né? Desejando, adulterando. Um homem que deseja uma mulher que não é a sua esposa está cometendo o quê? Adultério. O que é a lascívia? É quando a própria mulher ela faz com que isso aconteça através das suas vestimentas. A mulher anda seminua, né? Hoje está assim. Você anda na rua, tem que... Porque as mulheres estão desse jeito. Os homens também estão tentando, né? Põe aquelas camisinhas, vai lá, malha, tríceps, bíceps, né? Aí depois quer mostrar o corpo bombadão para atrair as mulheres. Para que as mulheres, né? Irmãos, é uma coisa muito real. Quem casa com casca vai ter problema. Você tem que conhecer a pessoa. Porque eu vou falar uma coisa para você, a mulher pode ser bonita que for, o homem pode ser bonito que for. Come 1 quilo de sal com essa pessoa, se ela não for de Deus, se ela não for uma mulher, e se ele não for um homem de verdade. Vai perder toda a beleza. Vai acabar todo o amor, toda a atração, por mais bonita que seja, por mais bonito que seja. Marido não aguenta mulher que não é mulher, homem que não é homem. A mulher também não aguenta. Então pode ser que quando casar por aparência, você vai tomar na cabeça. Você vai tomar na cabeça. Tem que casar por aquilo que a pessoa é. E o crente, a primeira coisa que tem que ver, se a pessoa realmente é de Deus. Ela vai na igreja, não quero saber. E se não vai na igreja, nem chegue perto. Você vai ver que muitos perderam primogenitura. Nós vamos ver agora que tem gente que perde a primogenitura porque casa com mulher que não é crente. Casa com pessoas que não são crentes. Perde o direito de primogenitura também. Vai acontecer, já estou chegando lá. Por causa desse pecado, Jacó, chamando seus 12 filhos, olha aí. Então Jacó um dia chamou os 12 filhos e falou, ó, eu vou distribuir a minha herança. Não a primogenitura, a herança. Amém? Que a primogenitura já estava com quem? Com quem que estava, irmãos? Com Jacó. Não é isso? Não, é o Jacó agora de Rubem. Jacó chama, ele já está com primogenitura, ele chama. Agora vai entrar José na parada. José vai entrar na parada, que era o filho, penúltimo filho. Nós pregamos sobre ele semana passada. José era para ter sido o primeiro filho. Não foi? Porque não foi enganado Jacó? Não, trabalha para mim. Ele enganou o pai e o sogro dele enganou ele. 7 anos, teve que casar com a Leia. Aí teve filho, Rubem nasceu de Leia. O primeiro filho dele foi o Rubem. Aí depois, lá no final, que ele teve o filho com a sua esposa. E aí o que aconteceu? Mas quem recebeu a herança foi José. Se a gente for olhar, ele teria que ter nascido primeiro, né? Porque ele ia casar com a mulher que ele gostava e provavelmente ia nascer o primeiro. Mas não foi por causa disso que ele recebeu
a sua primogenitura. Então, por causa desse pecado de Rúben, chegou na hora de dividir a herança, não a primogenitura. Chamando seus 12 filhos, disse, Gênesis 49, versículo 3, 4. Primeiro que ele chamou foi o Rúben. Olha só o que ele falou para o Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então contaminaste e subiu a minha cama. Então ele falou, ó, você perdeu a primogenitura porque você me desonrou. Por mais que você seja o primogênito, você está fora da primogenitura. Os filhos de Rúben, sabe que viraram, irmãos? Pastores. Os filhos de Esaú, sabe que viraram? Os edomitas. Os inimigos mortais do povo de Israel. A herança de Esaú. Né? Ele teve lá foi embora, ficou com a filha, né, do Ismael. Ismael era o povo, né, que a gente sabe hoje muçulmano. E ele casou com a filha de Ismael. E os filhos deles foram chamados de edomitas vermelho. Eu tenho uma mensagem que eu ia até falar hoje, mas não vai dar tempo. Que os edomitas são os comunistas de hoje. São um povo vermelho. São os comunistas. Está na Bíblia, eles estão lá na Bíblia também. São descendência de Esaú. É um estudo que eu já fiz dentro da Bíblia. Um dia eu posso trazer para vocês também. Então, o que acontece? O que aconteceu com a herança dos dois que desprezaram a primogenitura? A sua herança foi destruída. Viraram simples, míseros pastores. Toda a herança de Rúben. Todos os herdeiros de Rúben. Todos os herdeiros de Esaú viraram inimigos do povo de Deus. Olha só. Por quê? Porque não receberam a primogenitura. O direito da primogenitura de Rúben foi dividido com 3 irmãos. Mas antes eu quero chamar a atenção para uma coisa. Por que não ficou com Simeão e Levi o direito de primogenitura? Por quê? Porque eles eram mais velhos que José. Porque Simeão e Levi não receberam? Porque mataram com violência homens. Mas aí tem também Judá. Judá era mais velho do que o José. Mas Judá casou com mulher cananeia. Vê? Primogênito. Casou com mulher estranha, perdeu a primogenitura, não herança. Aqui. Amém? Porque não cometeu pecado sexual. Cometeu, mas eles não eram o primogênito. O primogênito que não pode cometer. Agora, cometeu incesto com a nora. Quem que cometeu? Ele também, o Judá cometeu incesto com a nora, Tamar. Não tem o direito de receber a primogenitura. Quem recebeu foi José, filho da mulher amada, a Raquel. Ele que recebeu. E os outros? Não recebeu primogenitura, mas recebeu herança. E agora preste atenção nisso, que você vai entender algo muito importante para o primogênito. E no final você tem que entender isso, para você entender o resgate do primogênito. O reino, quando ele dividiu, chamou os filhos, Rúben caiu fora, que era o primogênito. O reino passou para Judá, tribo de Judá. Então todos os reis que fossem vir posteriormente, Davi, né, todos eles tinham que ser da tribo de Judá. O serviço sacerdotal, todo o serviço no templo, era da tribo de Levi. Tribo de Levi, linhagem de sacerdote. E a porção dobrada foi concedida a José. E os filhos dele, Efraim e Manassés, receberam a herança. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1.
Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contada na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Então, José recebeu o direito. Por que dobrada? Porque ele era, além dele já ser herdeiro, ele não tinha nenhum pecado, então ele recebeu. Mas tanto é que José, por que José prosperou tanto? Por que José prosperou onde ele tocava, prosperava? Por que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, e ele foi lá para a casa de Potifar, prosperou. Foi lá para a cadeia, prosperou. Daqui a pouco ele virou o quê? Governador. Por quê? Porque ele tinha herança da primogenitura. A prosperidade está com o primogênito, irmãos. E o primogênito, ele passa para os seus irmãos. Porque quando os irmãos vieram para lá, eles tiveram direito a viver uma vida muito abençoada, por causa daquele que tinha herança de primogenitura. Jacó era próspero, irmãos. Jacó foi lá para o Labão, onde jogava o galhozinho lá, nascia as ovelhas para ele. Ele ficou muito rico, Jacó. Jacó ficou muito rico, ele era rico, ele ficou mais rico que o próprio sogro dele. Por quê? Porque ele tinha primogenitura. A prosperidade está com o primogênito. E ele repassa àqueles que o honram na família. Uns irmãos que não honram o primogênito não prosperam. Vê o que aconteceu. Né? Enquanto eles não se arrependeram, enquanto José não perdoou seus irmãos, eles estavam passando fome. Estavam passando fome no deserto. Por quê? Porque eles estavam em pecado, eles desonraram o primogênito, eles venderam como escravo, eles desonraram aquele que tinha a primogenitura dada pelo seu pai. O pai tem autoridade, o pai tem autoridade. Esaú, como Ruben, perderam o seu direito da primogenitura, e foi irreversível isso. Eles nunca mais tiveram direito de primogenitura. Não deixaram de ser filho. Eu estou falando que não que você vai perder a sua salvação, mas você perde a bênção financeira. Você perde bênção financeira, por quê? Porque você não está honrando a primogenitura, ou você não está honrando o seu primogênito. Filhos, irmãos que não honram o primogênito, têm problema financeiro. Preste atenção nisso, vê na sua família. Você pode ver que na família o que mais vão brigar é com o primogênito. O que vão ter mais inveja é do primogênito. Mas isso é coisa do diabo. Para quê? Para tirar a bênção. Para tirar a bênção deles. Hebreus 12, 17. Voltando ali. Não achou lugar de arrependimento. Voltando para a gente só entender. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, o Esaú não se arrependeu, por mais que ele chorou. Deus não olhou no coração dele, não viu arrependimento. Viu ele muito triste, arrependido de ter perdido a bênção, mas não arrependido de ter desonrado o pai. De ter desonrado a primogenitura, a herança que ele tem. Você vê muitos primogênitos hoje, irmãos, estão sofrendo aí, estão fazendo a família sofrer, os irmãos sofrer, por causa não tem honrado a sua primogenitura. Isso é sério, irmãos. Isso é Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Resgate, então, da primogenitura. Se você perdeu, todos têm direito de resgatar? Não. E eu não vou falar aqui. Por quê? Porque isso envolve muita coisa. Você tem que fazer um mapeamento das pessoas. Isso vai demorar, às vezes, só esse mapeamento, 2, 3 horas, que a gente precisa investigar, para ver se realmente a pessoa ela tem direito ao resgate da primogenitura.
Suponhamos que você tenha direito de resgate da primogenitura. Então vamos lá. Números 3, versículo 40 a 51. Eu vou ler, preste muita atenção do que Deus disse. Amém? E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Irmãos, até hoje os judeus fazem isso. Jesus passou por isso. Com 1 mês de idade é pago um resgate do primogênito. Todo judeu faz isso. Vocês vão entender por quê. Amém? E para mim tomarás os levitas. Levitas, o que eles receberam, irmãos? O direito do sacerdote. Todo sacerdote primogênito vem da tribo dos levitas. Levita, sacerdote. Hoje não são os levitas que recebem mais o dízimo, mas são os sacerdotes que Deus escolheu. Todos os primogênitos pertencem a quem? Pertence ao Senhor. Amém? Só que dentro desses primogênitos, existem aqueles que foram chamados para serem sacerdote do Senhor. E se você não for sacerdote do Senhor, acabou. O Senhor diz: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Foi o meu caso. Eu não queria saber de igreja, não queria saber de ninguém. Eu era ateu à toa. Aquele filme que eu coloquei ontem no nosso grupo do WhatsApp, assista ele, tem tudo a ver com isso. Eu estou falando também. Se vocês prestarem atenção. Um cara super ateu. Vocês vão ver o que aconteceu com ele. Então veja. Tem uns escolhidos do primogênito, vamos ver aqui, que foram chamados para ser sacerdote. Não adianta ser outra coisa. Enquanto você for outra coisa, não vai prosperar. Porque Deus escolheu você para ser um sacerdote. Vamos lá? E para mim tomarás os levitas, e eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. E os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenou. Todo o primogênito entre os filhos de Israel. Olha quanto tinha. E todos os primogênitos, homens, pelo número dos nomes, dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados, deles foram 22.273. Tinha 22.273. Agora presta atenção. Será que todos esses a igreja consegue sustentar como sacerdote? Não ia. Por isso, aqueles que foram da tribo de Levi eram sacerdotes. Vamos embora. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, os primogênitos, que houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excede ao número dos levitas. Então, tudo aquilo que passou terão que ser resgatado. E como que acontece esse resgate? Tomarás por cabeça 5 ciclos, que hoje quer dizer, está em torno de R$1.300, que era de prata, conforme ao ciclo do santuário, os tomará a 20 geras o ciclo. E Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobraram entre eles. Então, aqueles que não servem para ser pastores, integrantes da obra de Deus, não precisa ser pastor, pode ser músico, pode ser aquele que vai viver da obra. Então, se paga um resgate. Se pagou, ele pediu um resgate. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgates pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro. 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor,
com o Senhor ordenar a Moisés. Esse resgate era pago para o sacerdote. E eles eram, né, resgatados da obrigação de serem, né, de trabalhar na obra. Porque a obra não... Se eu pegar aqui todos os primogênitos na igreja, vai ter mais pastor do que membro. Então, alguns o Senhor chama pela obra. E aqueles que não é chamado, pagam um resgate pela vida dele. Por ele não for servir o Senhor. Porque o primogênito, ele é do Senhor. É para trabalhar na obra de Deus. Todo primogênito é do Senhor. Por isso que muitos têm problemas na vida. Porque não conseguem, não fazem, não estão fazendo aquilo que Deus mandou. O primogênito, ele é privilegiado. Por quê? Porque o próprio Deus cuida dele. O próprio Deus dá a ele o que ele precisa. Primogênito é do altar. Por que que é do altar? Por que que esse primogênito virou do altar? Vocês lembram na praga do Egito? Moisés, qual que foi a última praga? Qual que foi a última praga? Morte do primogênito. Os primogênitos de Israel morreram? Não, só os primogênitos do Egito. Então, por eles ter sido salvos pelo Senhor, então os primogênitos pertencem ao Senhor, por causa dessa salvação. Então, o Senhor poupou os primogênitos do povo dele. Então, e do povo do mundo, ele não tem condições, ele não tem, como se diz, é obrigação, por mais que eles sejam primogênitos. Agora, um primogênito para ser resgatado, ele tem que ser convertido. Não adianta a pessoa, eu sou primogênito, quero ser resgatado. Irmão, tem que ser convertido. E aquele que está no altar não precisa de resgate, porque ele já está onde o Senhor o chamou. Eu não preciso porque eu sou. A minha esposa não precisa porque ela já está. A minha filha, se ela não for servir ao Senhor, ela vai ter que fazer resgate, que ela é primogênita. Amém? Então vamos terminar. Primogênito é do altar. Os negócios dificilmente dão certo. O primogênito que era para estar no altar está querendo ser empresário. Mas e aí, o que ele tem que fazer para dar certo? Ele precisa fazer o resgate. Para aqueles que não têm chamado para o altar, tem que fazer o resgate da primogenitura. Os levitas serão do altar, são os escolhidos para a obra. Volta aqui no 41. E para mim tomarás os levitas. Tanto é que quando foi distribuída lá, né, a herança, os levitas ficaram com o quê? A tribo de Levi com o sacerdote. Então todo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. Ah, mas hoje não tem tribo de Judá, não tem tribo de Levi. Hoje todos nós somos da mesma tribo. Mas ainda tem primogênito. Ainda tem os escolhidos de Deus. Ainda tem os sacerdotes de Deus. Quantos são aqueles que deveriam estar no altar, mas estão no mundo? Quantos aqueles que deixaram o altar para ser empresário? Eu queria ser político. Mas um dia Deus me chamou, falando, você vai ser do altar. E eu vim para o altar. Aí hoje eu entendo porque que Deus me tirou do mundo para vir ser um pastor. Porque eu sou primogênito. Todo primogênito é do Senhor. Só que nem todos não são chamados para serem pastores ou viver da obra. Então o que se faz? Paga-se o resgate. Eu já li aqui, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, os animais levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais e filhos de Israel. 45 aí. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, e eu sou o Senhor. Amém? Os outros deverão, então, como eu disse, aqueles que não primogênito, deverá pagar um resgate. Agora, presta atenção. Quem é esse primogênito? De que relacionamento? Como que é a vida dele? Será que ele já não defraudou seu pai? Será que ele já desonrou seu pai e tua mãe? Será que ele está desonrando pai e mãe? Será que ele está numa vida sexual fora da normalidade? Aí cai lá em Esaú e Rúben. Eles perderam definitivamente o direito da primogenitura.
Não se faz resgate daqueles que já perderam definitivamente. Só daqueles que realmente são de Deus, são convertidos. Por isso que tem que se fazer um mapeamento dessa pessoa, para ver se realmente essa pessoa ela tem que ser resgatada. O diabo, irmão, sempre vai mirar o primogênito, por causa disso. Agora eu quero que vocês analisem a sua família. Vê quem é o primogênito, vê o que você passou, vê o que aconteceu com os seus irmãos, vê aqueles que estão fazendo... mas teve um irmão mais novo que prosperou, porque honrou o primogênito. Mesmo não sabendo, respeitou o primogênito. Veja que todos os outros irmãos receberam herança. Foram abençoados por causa de José. Foram abençoados por causa de Jacó. Então o primogênito, ele tem a bênção, irmãos, da família. É passado para ele esse direito de herança. O pai, por isso que ele tem que ser honrado, porque toda a herança do pai... Lembra, irmãos, o mundo espiritual tem uma hierarquia. Os demônios têm hierarquia. Principados, potestades, hostes da maldade nos lugares celestiais. Temos anjos, querubins, serafins. Então nós temos uma hierarquia no mundo espiritual que tem que ser respeitada. Um não pode invadir o território do outro. E aqui nós temos pai, mãe, primogênito, filhos. Por isso que a Bíblia diz, honra todas as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Irmão, se um país, se um estado, se uma cidade não tivesse hierarquia, por exemplo, nós temos um prefeito, nós temos vereadores, cada um na sua função, cada um deles fazendo aquilo que tem. Temos um presidente, temos um governador. Veja que o mundo ele é feito de hierarquias, de autoridades. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Claro, os sinais seguem aqueles que creem. Analise a sua vida, analise a palavra. Eu não creio. Amém. Ninguém é obrigado. Eu creio e por isso que eu trouxe para vocês esta mensagem. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.